Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago. Sou José Almeida. Suzete Francisco. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, bem-vindos ao Poder Público. Hoje começamos pelo tema que juntou futebol, política e gestão de crise, a presença de governantes e dirigentes políticos no Mundial 2026, nos Estados Unidos, numa altura em que Portugal estava em alerta por causa dos incêndios. Luís Montenegro foi ver a seleção, a oposição criticou e Hugo Soares respondeu que os sociais-democratas gostam de futebol, que são do povo e que a seleção é uma representação maior do país. Ainda disse que serviam de amuleto da sorte. David, há uma leitura política nesta defesa ou na forma como se defendeu Hugo Soares? Quando o líder parlamentar do PSD diz nós somos do povo, a mensagem é que quer passar no fundo? É essa mesmo e é a principal justificação para o Primeiro-Ministro ter estado no Mundial neste jogo, em particular num contexto em que os incêndios, portanto havia alguns incêndios com alguma gravidade no país, mas não consigo, vou dizer isto sem ter confirmado, mas não me espantaria que noutras ocasiões, em anos anteriores, tenha havido também um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República a assistir a jogos de competições internacionais num contexto em que em Portugal poderia passar-se algo de complicado, desde logo fogos, incêndios que acontecem no verão e estes eventos de futebol, tirando o Mundial no Qatar, costumam acontecer sempre no verão. Por outro lado, bom, eu vou voltar atrás e depois tentar criar aqui alguma lógica. O que Hugo Soares diz é evidente, é a ideia de que Luís Montenegro é do povo e, portanto, isto é uma demonstração de que está a apoiar a seleção e como, genericamente, o povo está sempre, presta mais atenção ao futebol do que a muitas outras coisas. Tendencialmente eu acho que ele tira aqui dividendos políticos. Eu não tenho dúvidas de que as publicações, e é por isso que o Primeiro-Ministro viajou sempre acompanhado de um assessor, que é normal, até porque não tenho dúvidas de que não se alheia por completo daquilo que se passa no país. Continua a trabalhar-se nesse tipo de viagens, pelo menos a estar atento, a tentar perceber o que é que se está a passar. E daí que haja sempre também um assessor. E há também, pelo menos neste último jogo, estava também um videógrafo. E que houve sempre um videógrafo, pelo menos nestas idas. E isso acontece sobretudo porque depois há toda esta lógica que é cada vez mais comum, como nós sabemos, de partilha de imagens, vídeos nas redes sociais e isso traz-lhe, não tenho grandes dúvidas, dividendos políticos. Uma fotografia com Ronaldo, abraçado a Ronaldo no balneário, um vídeo a festejar com o Presidente da Federação e os outros jogadores todos no balneário, são coisas que tendencialmente são bem vistas pela generalidade dos portugueses. Não tenho dúvidas em dizer isto mesmo sem fazer uma sondagem. E tem alcance, claro. Eu fui ver, ou melhor, pedi ajuda porque não tenho esse tipo de redes sociais, mas pedi ajuda para ir ver, por exemplo, no Instagram, de facto, as publicações do Primeiro-Ministro nestes momentos tiveram um alcance brutal. Largas centenas de milhares de visualizações, de likes, desse tipo de coisa. Pronto. E isso tem significado e tem força política. E depois é a ideia de que, obviamente, aqui politicamente dizer-se que não, nós não somos elitistas, nós gostamos de futebol e vamos ver a bola. Agora, o que eu pergunto também é isto. Qual é a diferença face ao que nós sempre conhecemos? António Costa não ia sempre ver a bola? Marcelo Rebelo de Sousa não estava permanentemente nos estádios quando a seleção jogava? O próprio António José Seguro esteve num dos jogos e outro esteve a guiar branco. Depois pode dizer, mas porquê é que não foram? Se calhar não foram, isto agora é a minha leitura, porque de facto começou a haver uma ou outra notícia de jornal, começou a haver um ou outro problema e se calhar acobardaram-se. Falo de António José Seguro em particular, porque estaria previsto, nós sabemos que António José Seguro tem uma maneira de atuação política em que demonstra medo da sua própria sombra. E estava previsto, pelo menos seria essa a lógica, não estou a dizer que estava escrito no papel, mas alguma rotatividade nesta ida aos jogos. A verdade é que depois de haver uma primeira notícia, em particular no Correio da Manhã, António José Seguro parece-me que já não quis ir a mais nenhum jogo. E portanto, já agora só uma nota sobre Hugo Soares, e não vou elogiar a coragem de Hugo Soares, mas vou criticar a cobardia de outros deputados, porque de facto estava previsto e foi aceito e os deputados irem, pelo menos os líderes parlamentares dos partidos irem assistir a jogos de futebol e lá está, quando começou a haver notícias, acobardaram-se e já não foram. O que Soares depois foi e pagou do próprio bolso. Eu pelo menos aqui elogio, nem sei se isto é coragem, mas pelo menos não foi cobarde, enquanto que houve cobardia nas outras hostes. Agora para mim o problema está a montante.
Para mim, não me fez espécie nenhuma ver o primeiro-ministro neste jogo de futebol em particular contra a Espanha. Percebo politicamente porque é que ele fez, porque quer tirar dividendos políticos e para mim isso chega para perceber qual é a razão. Por outro lado, tem aqui uma lógica de representação institucional do país e tudo mais. Bom, que não é muito comum noutros países, Pois, porque ainda mas hoje o Expresso faz essa peça e conclui que era aí que eu queria chegar. nós estivemos lá mais vezes que os reis. Era aí que eu queria chegar. O problema para mim está a montante. Faz algum sentido continuarmos a ter que estar permanentemente representados em termos institucionais pelas altas figuras do Estado? Em todas as fases. Em todas as fases, em todos os jogos. No fundo é quase, até no jogo da macaca nós vamos. Não faz sentido. Para mim, não faz sentido. O problema está a montante. O problema é que sempre foi assim. Agora, nós não podemos também dizer que os outros não tenham tido representação. Neste último jogo... Não, eu sei. Mas neste último jogo... Eu sei. Não, mas o texto a que te refere que houve um ou outro que não teve representação das mais altas figuras do Estado. Faz a comparação. Pronto, e o que eu quero dizer é, por exemplo, Espanha, neste último jogo não teve, de facto, estava representada pela embaixadora ou embaixador nos Estados Unidos. Portanto, não houve aqui uma... Mas em jogos anteriores teve o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas nós, por exemplo, a Bélgica, é um dos exemplos que é referido, não teve nem o rei, nem o primeiro-ministro. Nós sabemos que houve outras famílias reais que foram estando. Aqui o ponto é mais este. Macron, por exemplo, já disse que conta, indo a seleção da França à final, estar na final. Nós temos exemplos anteriores com Merkel, por exemplo, em que de facto iam aos jogos principais, meias finais. Só nós, em Portugal, e não é este governo, é que temos esta parolice ou esta tontice de ter que estar como se isto fosse um crime. Lesa pátria não ter lá uma das principais figuras do Estado. Em todos os jogos, isso, agora, eu não gosto também agora de particularizar neste jogo em concreto de Espanha, em que o primeiro-ministro foi lá, como se isso não fosse habitual nos anos anteriores, com outros primeiros-ministros e com outros presidentes da República. E, de facto, saliento apenas que, de facto, o que se tinha falado, pelo menos foi isso que eu li antes do Mundial começar, é que ia haver uma lógica rotativa entre as três principais figuras do Estado. O porquê de depois isso não se ter concretizado, não sei. A minha leitura é que houve aqui algum medo. Reação às notícias, sim, às notícias. São José, quem gosta de dizer que é do povo normalmente são os populistas. Como é que tu leste esta explicação do Hugo Soares? Já deixa-me voltar um bocadinho atrás, antes de entrar nisso, porque eu não concordo com o que o David disse. Genericamente concordo. É evidente que não se percebe porque carga d'água Portugal tem que estar representado em todos os jogos pelos 3 órgãos de soberania. Acho que isso é uma coisa que não existe em lado nenhum. De tal forma que Seguro foi a um jogo e depois disse que só voltava na final. Seguro fez esta declaração. Mas a diferença em relação a anteriores situações, que isto não é novo, isto é uma paralice portuguesa, é o tal patriotismo da bola, como diz um amigo meu, que nós temos. Agora, há uma diferença muito grande nesta situação. Luís Montenegro foi 2 vezes aos Estados Unidos durante o estado de alerta decretado no país. Nós tínhamos um problema de onda de calor gravíssima. Tínhamos um incêndio, pelo menos, muito grave, iniciado em Vozela, perante o qual o governo teve bem. O ministro da Administração Interna, Luís Neves, mostra que sabe ser ministro, mostra que sabe o que está a fazer. O Estado de Cooperação Europeia foi o mecanismo de cooperação europeia e bilateral com Espanha e Marrocos, foi logo assim acionado. Foi bem explicada a situação, tudo muito bem feito, mas o primeiro-ministro não estava cá. Mais, esta crise, este caos nos exames, que é uma questão gravíssima, que eu não me vou sequer alongar, já escrevi sobre isso, opinião, e portanto, mas isto é gravíssimo. Na vida dos alunos, que são pessoas, que é um marco decisivo na vida de qualquer pessoa, o fim do ensino secundário, quer seja para irem escolher uma profissão, quer seja para entrarem na universidade e continuar a preparar-se academicamente, o primeiro-ministro estava a ver futebol. Isto é que eu acho perfeitamente absurdo. Quanto ao Hugo Soares, eu acho que, além de populista, dá continuidade a uma coisa que eu, em Portugal, acho que é muito tolerado, que é uma promiscuidade entre o futebol e a política. Nós já tivemos casos graves no passado, até creio que foi em 2016,
que secretários de Estado se tiveram que demitir. Sim, mas foi Precisamente um caso convites. diferente, não é? Sim. Sim, foi um caso diferente. Não era representação de Estado, era convites da Federação. Não era da Federação. Ou da Galp, Era da Galp, da Galp. Era da Foi Galp, da Galp, sim. Pronto. É uma mania que há dos políticos fazerem parte das comissões de honras das candidaturas dos clubes de futebol. Há uma promiscuidade entre futebol e política em Portugal que sempre achei muito estranho. E penso que desse caldo de cultura, o que Soares acha que é popular e é populista dizer que é do povo porque gosta de futebol e vai à bola. Ele ir tudo bem, pagou do bolso dele, vai às vezes que quiser ao futebol, desde que não falta um plenário em representação do seu grupo parlamentar para ir ver futebol, tudo bem. Agora, penso que a gravidade e o escândalo nesta situação em relação a Luís Montenegro foi que durante o estado de alerta, eu fui ao todo 3 vezes, durante o estado de alerta foi 2, com 4 dias de intervalo. Quando o país estava, felizmente, que Luís Neves está a conduzir muito bem a questão dos incêndios. Porque aquele incêndio de Vozela, noutras épocas, olha o ano passado, teria descambado, como descambaram os incêndios o ano passado, não é? Pronto, é isto que eu acho em relação a este caso, é isso. Deixa-me passar então à Suzete, queria só também perceber com ela se esta deslocação foi um risco calculado, no fundo. Eu acho que houve uma intenção, houve eventualmente até mais que isso, houve uma estratégia, claramente uma tentativa de surfar a onda do futebol, do Mundial de Futebol, que é, como todos sabemos, um desporto muitíssimo popular, que puxa muito a emoção das pessoas, e já agora, enquanto se discute futebol, não se discute outras coisas. Como já aqui foi dito, esta tentação da política secular ao futebol não é uma novidade, tem muitíssimas décadas, é de sempre, já deu em várias circunstâncias maus resultados, neste caso em particular. Bom, primeiro, a prestação da seleção a caminhada da seleção não se prestou a uma caminhada triunfante, nem a um acompanhamento político dessa caminhada triunfante. Se tivesse sido, teríamos Montenegro provavelmente mais umas 3 ou 4 vezes nos Estados Unidos. 3 só. 3. Já não dava 4. 3. A questão, eu acho que não há... Bem, há aqui uma situação particular de contexto, mas não vejo nenhum mal que Luís Montenegro fosse aos Estados Unidos representar Portugal como seguro na abertura do Mundial, no encerramento do Mundial, se fôssemos à final, no meio do Mundial. Representar em todos os jogos parece-me que peca francamente. Ele foi a 3 jogos. É 3 em 5. O outro foi seguro, o outro foi Aguiar Branco. E pronto, isto já foi dito, mas por carga d'água, porquê? Porque temos que as altas instâncias do Estado têm que se fazer representar em todos os jogos. Mas a seleção joga melhor? Bom, chegaram a dizer que Montenegro funcionava de amulete, portanto... Não, amulete por um lado, mas a muleta não foi, pelo menos neste. Não foi. Mas também o que Soares, agora só uma nota, o que Soares também dá a justificação que como Portugal vai organizar, um dos co-organizadores do Mundial 2030 era uma forma de... Ora, nós sabemos que não cabe ao Primeiro-Ministro nenhum pormenor organizativo em particular claro. Do Mundial e, portanto, essa desculpa não colhe. Essa é outra questão. Porquê o Primeiro-Ministro? Porquê é que não pode ir outro membro do Governo? Não há membros do Governo mais ocupados com a área do... Tem que ser quem tenha o desporto, a ministra Margarida... Sim, exato, porque é que não foi a ministra? Mas o ponto, eu acho que a discussão é mesmo, qual é a lógica de termos de estar representados pelas mais altas instâncias? Exato, não faz sentido nenhum. Exato. Numa final, é escolher os momentos. E o que aliás cria uma enorme diferenciação. Nós temos desportos em que temos atletas a ganhar ouro. Claro, e não o Primeiro-Ministro também vai aos próximos Campeonato Mundial de Canoagem, também vai. Rebelo de Sousa foi muito criticado, depois acabou por chamar a posteriori, já não sei que seleção foi que ganhou algo que não no futebol, e ao contrário, no futebol, por dar cá aquela palha, iam lá ser homenageados e receber as insígnias, isto e aquilo, e depois nem sempre acontecia o mesmo. Acho que houve uma polémica com o Fernando Pimenta. E não só, houve até com uma seleção que eu me lembro, agora não me lembro de outra, sim, agora não me consigo recordar. Mas, portanto, o problema é mesmo este, é a colagem ao futebol, ao ópio do povo. A diferença para
para qualquer outro desporto é avassaladora quando há desportos em que atletas portugueses ganham bastante mais do que no futebol, do que tem ganho o futebol. Portanto, eu acho que o problema não é aqui Luís Montenegro ter ido a um jogo, é o facto de ter ido 3 vezes, como já falaste no texto do Expresso, aparentemente é o recordista entre chefes de Estado, chefes de governo e famílias reais da presença em jogos das seleções, e acho que isso não é um bom ranking. Pronto, depois há toda a questão do contexto, o país estava em situação de alerta, numa situação difícil, e o Primeiro-Ministro foi ver a seleção aos Estados Unidos. Já agora, só o último parênteses para uma nota. O Primeiro-Ministro, que é conhecido por não responder muitas vezes a perguntas de jornalistas, falou largamente e respondeu largamente a perguntas de jornalistas nos Estados Unidos. Portanto, descobrimos que Luís Montenegro, afinal, tem de ser apanhado à entrada para a bola. É bastante palavroso desde que o tema seja futebol. Portanto, em contraste com isso, por exemplo... Até pode ser convidado para um programa desportivo daqueles que as televisões têm. Em contraste com isso, como São José já disse, Marcelo Rebelo de Sousa participou desses comentários futebolísticos há não muitos anos. Ia dizer que ainda não lhe ouvimos uma palavra que fosse sobre os exames nacionais, mas sabemos largamente o que ele pensa sobre a prestação da seleção nacional. Mas olha, eu queria passar justamente para esse tema que tem deixado as famílias à beira de um ataque de nervos, incluindo a minha, porque eu tenho um jovem que fez 2 exames de 11º ano. As últimas 2 semanas foram marcadas por confusão nos exames nacionais, atrasos e dificuldades na distribuição das provas para correção, falhas técnicas, alterações no calendário e uma pressão crescente sobre o ministro Fernando Alexandre. O governo diz que o essencial é garantir o rigor da avaliação e que os alunos não vão ser prejudicados, mas a ideia de desorganização tem vindo a ganhar força. David, este caso dos exames é apenas um problema operacional mal gerido ou já é um problema político para o ministro? Isto desde o início é um problema político, porque eu acho que aqui claramente é um trocadilho um bocadinho até básico, mas se a seleção não passou no exame, Fernando Alexandre teve nota 0, não é? E teve nota 0, ou teve falta, aqui não é por mau comportamento, mas podia-se dizer... Não fez os trabalhos de casa. Sim, claramente não fez os trabalhos de casa, claramente não fez os trabalhos de casa, é que é mesmo isso. Vocês estão-me a dar ótimos títulos para o podcast, já estou repararam? A pensar nisso, mas ele não só não fez os trabalhos de casa, como depois deu justificações, parece aquele aluno que falsifica a assinatura do encarregado de educação, não é? Quando tem que mostrar ao encarregado que ele se portou mal ou que a coisa correu mal, ele depois... Porquê? É tudo desculpas de mau pagador. Primeiro, é um tiro no pé este processo todo e o facto de se saber que tinha corrido mal há um ano na prova de filosofia, julgo eu, e portanto... Tendo corrido mal e repetindo-se alguns dos mesmos problemas, significa, lá está, que o trabalho de casa não foi feito, não foi bem feito. E, portanto, isso é logo um problema. Mas há depois, e Fernando Alexandre tem muitas responsabilidades por isto se ter transformado num problema político tão grande para ele. Porquê? Porque mostrou arrogância e soberba. A maneira como fala e diz que os pais foram imprudentes em acreditar no calendário definido pelo Ministério da Educação, definido há longos meses. Essa frase é absolutamente extraordinária. Que houve imprudência. Isto revela uma soberba, para mim, insuportável. A sério. É porque ele não pode dizer isto aos pais. Ou seja, quem cometeu os erros aqui é no Ministério da Educação que residem os problemas. Uma responsabilidade única do Ministério da Educação. Se depois a empresa tem responsabilidades, mas então aí tem a ver com quem a responsabilidade, em última instância, é do Ministério, é do Ministro que escolheram determinada empresa para fornecer aquele software e preparar este processo. E, portanto, esta arrogância, esta forma como vem sempre de falar numa auditoria para se ver os problemas, porque os problemas não lhe cabem a ele. Ele já tinha tido há um ano e tal, quando foi aquela questão do número de alunos sem professor, também cometeu um erro, assumiu o erro dessa vez, demorou um pouco, mas depois assumiu o erro e veio dizer agora vai haver uma auditoria para detectarmos as responsabilidades e saber, ou seja, continuamos sem saber de quem foi a responsabilidade e continuamos sem saber
tanto na altura como agora, quando são, agora não aulas, mas quantos, até há pouco tempo, quando eram os professores, os alunos sem professor. É um modus operandi. É um modus operandi porque Fernando Alexandre chuta sempre as responsabilidades para os outros. Ele é uma pessoa, é um economista competente, acho que isso é indiscutível. Surgiu até e chegou a ser o ministro mais popular deste governo. Parece ser uma pessoa credenciada, com pensamento sobre a área, mas o seu comportamento... Eu não falo aqui das questões técnicas, nem do conhecimento técnico deste ministro. Eu falo do lado da personalidade. É a arrogância e a soberba com que ele atua, normalmente correm mal. E, sobretudo, num setor como o da educação... Mas achas que é falta de experiência política ou é... Não, acho que é mesmo uma questão de personalidade. É uma questão de personalidade, é a interpretação que eu faço. Porque ele já vai tendo alguma experiência política, já foi secretário de Estado da Administração Interna, já foi estando envolvido politicamente, digamos assim, não diretamente, mas em assuntos com temas de debate público, em que, portanto, isso também lhe fornece a experiência política. Isto tem mesmo a ver com um estilo. E esse estilo contrasta com esse estilo, ou seja, a reação inicial e na primeira semana de Fernando Alexandre. E o Fernando Alexandre que nós vimos nos últimos 2 dias a multiplicar idas às televisões, com um ar cândido, mostrar agora que se fosse agora não teria cometido os mesmos erros, que já, no fundo, tentar... Ou seja, são 2 ministros diferentes, são 2 pessoas diferentes. Aquela que esteve, por exemplo, ontem à noite na SIC Notícias, a candura com que ele falou ontem, por exemplo, surpreendeu-me depois da soberba que ele mostrou há uma semana. E, portanto, ele devia, se calhar, nem tentar mostrar-se tão santinho, nem tão arrogante, e se calhar encontrar ali um equilíbrio, um meio termo, e perceber que de facto foi um erro político e foi um erro do seu Ministério e de si próprio a forma como este processo decorreu. Se ele tem ou não condições para continuar como Ministro da Educação... Eu nem te perguntei isso. Não, mas acho que é importante porque é preciso perceber agora agora há um novo prazo, é o dia 17. E portanto, eu acho que se falhar esse prazo, novamente... aí as coisas complicam-se. E eu acho que aí têm que ser retiradas consequências políticas. Digo mesmo sinceramente, porque isto é o que diz a São José. É um processo de tal maneira importante para as pessoas que estão diretamente envolvidas, desde logo os alunos, mas também até em termos de credibilidade. Não, todo o sistema. Sim. Não, e todo o processo de acesso ao ensino superior. Claro. Sim, mas eu acho que os principais interessados, quer queiramos, quer não, são os alunos, não é? Sim. Depois há todo o processo, mas... Portanto, eu acho que estes alunos não podem ficar satisfeitos se perceberem que não são cumpridos os prazos que agora foram decididos. O Ministro ontem disse que estão a trabalhar para que sim, mas não dá garantia absoluta. O que pode indiciar que ele, ou não garantir de forma taxativa que vai cumprir o prazo, é porque não tem essas garantias. Mas, se não tem essas garantias, não devia criar as falsas expectativas que está a criar. Eu, como mãe, lá está, do miúdo de 17 anos que fez 2 exames, preocupa-me ter lido uma notícia no Público que diz que há provas cujas respostas não acabam. Acabam, sim. Porque eles provavelmente não as digitalizaram todas. Que confiança é que eu tenho? Pois, mas o que isso significa é que vai haver um recurso massivo aos por isso eles já disseram que de nova correção. E por isso eles já disseram que facilitam esse acesso sem se pagar nada, sem ser preciso nada. Mas isso não vai também atrasar todo... Claro que vai. Enfim, claro que vai. Provavelmente. É certo que mas ele envolveu-se aqui num novelo de tal maneira intrincado que ele seria sempre o responsável político por isto, mas mais valia assumir logo responsabilidades de início e não imputá-las a outros, desde logo à imprudência das famílias que confiaram no sistema que nunca tinha falhado. Ok? E portanto, ele é que tem que ter noção que o sistema é que nunca falhou. E agora que mudou, o método de avaliação falhou. E portanto, a responsabilidade é de quem decide. Não é de mais ninguém. Não é dos alunos nem dos pais. Tão simples quanto isso. É certo que Fernando Alexandre entrou no governo com uma imagem de competência técnica, como tu dizias há bocadinho, com algum capital de confiança e a expectativa de que conseguiria estabilizar uma área que é cronicamente difícil, mas a educação tem uma capacidade muito própria de consumir ministros depressa. São José, podemos dizer que este episódio marca o fim do estado de graça de Fernando Alexandre. Até o Presidente da República já se pronunciou sobre este assunto e ele não fala sobre tudo, não é? Que terminou o estado de graça, acho que é uma evidência, não? Acho que é uma pergunta que nem se faz. Quer dizer, a atrapalhada que está montada, o caos, a imprevisibilidade, a falta de confiança, porque isto é um problema de confiança no Estado. É uma fase decisiva na vida de qualquer pessoa.
a entrada na universidade ou o fim do ensino obrigatório. Eu lembro às pessoas, há muitos miúdos que não vão para a universidade, mas que precisam de ter estes exames para terem um diploma que comprova que terminaram o ensino obrigatório e podem iniciar uma vida profissional. Isto não é só um problema da universidade. Não sejamos elitistas. Há muitos miúdos que não vão para a universidade. Não é só o acesso ao ensino superior. Mas esses não têm um prazo obrigatório, não é? O ensino superior tem prazos. Sim, não tem, mas podem ter, claro que sim. Podem ter necessidade de sua vida de começar a trabalhar. Isto é uma incerteza imensa para todos. E eu acho que o processo já está de tal forma inquinado que não há nenhuma credibilidade no Estado. Os horários, os calendários dos exames ficam estabelecidos no início de um ano letivo. Sabe-se desde o início do ano letivo que está a acabar as datas dos exames. Não falha, isto é uma máquina que normalmente não falha. E ele vem dizer que os pais é que foram imprudentes porque marcaram férias. É incrível, é incrível. Meus amigos, quer dizer, culpa era dos agrafadores, depois era da digitalização, depois é dos pais que marcaram férias. Não, mas eu acho que o problema, já agora só uma nota, o ministro Fernando Alexandre deve-se ter, ou queria que os pais não cumprissem a lei, ou que de todo gozassem férias, porque as férias têm que ser marcadas por lei até meados de abril. Claro, e tem outra coisa. Eu já ouvi a notícia, e têm todas as razão as direções das escolas, estarem a pedir a professores para adiarem férias, porque já estão a prever não só o atraso que isto pode acarretar, como a enxurrada de recursos. Sim, que vai haver. Estão a ser prudentes essas direções. Estão a ser prudentes, sim. Mas a pedir aos professores para abdicarem das suas férias. Os professores têm uma data limite, que é o início do ano letivo, para acabar de gozar férias. Como é que é? Os professores ficam sem as férias? Quer dizer, eu acho que isto é uma coisa de uma gravidade tal, com tantas implicações tão diversas. Não há nenhum estado de graça para este ministro. E digo-te mais, só a teimosia de Luís Montenegro, isto não acaba numa substituição do ministro. Porque eu acredito que nem o próprio ministro, que é uma pessoa que eu considero uma pessoa séria, um académico competente, uma pessoa com um currículo e com um prestígio intelectual grande, eu tenho a impressão, e ele outro dia disse no Parlamento, que seriam tiradas responsabilidades, incluindo as do ministro. Portanto, eu admito que o próprio ministro venha a acabar por se demitir. Vamos ver. Suzete, eu vou-te fazer a última pergunta porque já estamos bastante avançados no tempo, que é sobre qual é o dano mais difícil de reparar neste caso, se é o atraso concreto do calendário, ou seja, a falha técnica, ou justamente isto que estamos a falar, que é a quebra de confiança na capacidade do Ministério para gerir estes processos sensíveis e, em última instância, no Estado. Serei rápida, já foi quase tudo dito. Quanto à gravidade deste caso, a resposta a essa pergunta depende do que acontecer daqui a uma semana. É uma questão para a qual ainda não temos resposta. Se as notas dos exames nacionais, que foram adiadas para 17 de julho, vão de facto sair nessa data ou se não vão sair nessa data. Bom, se isso não se concretizar, acho que isto, sendo já muito grave, assume novas proporções. A haver aqui um adiamento do processo de acesso ao ensino superior, passamos do desastroso ao incomportável e politicamente, se isso acontecer, não estou a ver como é que Fernando Alexandre sai desta. Se se concretizar, de facto, no dia 17 forem publicados os resultados, ainda há algumas questões pelo caminho, nomeadamente a que estávamos a falar. Disseram que vai haver acesso automático e gratuito às provas, que é o mínimo, depois de tudo isto, mas vamos ver depois se isso corre bem e se de facto não resultam daí inúmeras queixas e reclamações sobre as correções. Mas o acesso tem de ser às digitalizadas e às de papel, não é? Porque senão não se consegue comparar um original com a digitalização. À partida o aluno conseguirá identificar, o próprio conseguirá identificar. Não, mas olha que tradicionalmente os recursos, o aluno
tem acesso à prova de papel quando mete Não, recurso. mas a de papel tudo bem, tem a de ter a digitalização para saber se está... Essa já está garantida para todos. Exato, espero que sim. Mas dito isto, os estragos estão feitos. Isto é uma enorme atrapalhada, parece ter sido feito de uma forma muito amadora, sem garantias nenhumas, sabendo que o ano passado já tinha havido problemas, aparentemente isso não foi acautelado, portanto isto obviamente mina a confiança das pessoas neste processo. Imaginem, por exemplo, no próximo ano, como é que as pessoas não vão estar à espera deste processo, não é? Só uma última coisa para dizer que a tudo isto juntaram-se intervenções pouco felizes do Ministro, mas deixem-me só voltar à frase do as famílias foram imprudentes, porque acho que merece entrada direta para os lugares cimeiros da lista de frases disparatadas ou suicidas, se quiserem, da política portuguesa, e eu acho-a extraordinária no que ela tem de subtexto, porque o Ministro basicamente diz então vocês foram confiar em nós? Isso é extremamente imprudente. Confiaram no calendário que os serviços que eu dirijo vos deram? Francamente. Bom, os nossos minutos finais, e têm de ser rápidos, são para o público notório. David, és tu. É muito rápido. Esta quarta-feira, o deputado do Chega, eleito por um dos círculos da imigração, julgo que foi pelo da Europa, José Dias Fernandes, comunicou ao gabinete do Presidente da Assembleia da República que queria passar a deputado não inscrito, ou seja, deixava de ser deputado do Chega. Como aconteceu com o das malas. Com o das malas, sim, na anterior legislatura. Mas pronto, ele, passado 3 horas, enviou uma nota, um e-mail, uma comunicação ao gabinete da Guiá Branco dizer que revertia essa intenção e que, portanto, continuava como deputado do Chega. Pelo meio, houve, segundo as notícias, uma reunião deste deputado com André Ventura em que terão sido dadas garantias por parte do líder do Chega. Não sei que tipo de garantias ou contrapartidas lhe terão sido oferecidas. Aquilo que diz o deputado, basicamente, é que foi eleito pelas comunidades e está a representar as comunidades e para ajudar as comunidades, e que o partido nada tem feito nesse sentido. Ora, está dito. Não sei o que é que poderá fazer agora, mas eu acho que esta mudança de posição em 3 horas também diz muito, por um lado, da imaturidade política de boa parte ou da grande parte dos deputados do Chega, mas também diz bastante daquilo que são as suas convicções, ou seja, são inexistentes e, portanto, andam ao sabor do vento ou do Ventura. São José. Bom, o meu é precisamente André Ventura. E, para esclarecer, eu acompanho o Parlamento há mais de 30 anos e não conheço nenhum caso como este, em que um deputado diz que quer ser não inscrito, ou independente, como antes se chamava, portanto rompe com o partido, mas depois volta atrás. É uma situação inédita. Mas o meu caso é também o Ventura, mas é sobretudo o jornalismo e as televisões. Nós publicamos, público, ontem uma notícia de um estudo feito pela ERC, pela Entidade Reguladora da Comunicação Social, que diz que André Ventura teve mais exposição mediática que todos os outros candidatos na primeira volta das presidenciais. Ou seja, que teve mais tempo de antena do que os outros candidatos. Foi privilegiado em relação à participação em horários televisivos, com declarações, com reportagens da sua campanha, etc. E eu, mais uma vez, penso que é a altura, já muitas vezes falámos sobre isto, o Público é um jornal que tem muito cuidado, desde há muitos anos, com esta questão, mas é uma altura dos jornalistas começarem mesmo a pensar que se Ventura dá tempo de antena e dá cliques e é populista, e que os jornais, as televisões, não têm que andar com um populista ao colo. É só isto. Suzete. Nós estivemos a falar há pouco dos exames nacionais. O meu público notório é outro caso de uma falha inexplicável em serviços prestados pelo Estado. Estou a falar da falta de abastecimento de água que se tem vindo a sentir em várias localidades em Almada. Estamos a falar de um serviço absolutamente essencial, de um problema que não é a primeira vez que acontece, parece que este ano com muito maior gravidade. Já ouvimos
a Presidente da Câmara de Almada a falar num aumento muito significativo da população, nomeadamente da população que se desloca sazonalmente para a área da Costa da Caparica. Já ouvimos falar em puxadas de água, já ouvimos falar em muita coisa. Também já ouvimos a Ministra do Ambiente e as versões são, em alguns pontos, contraditórias. Isto é, à partida estamos a falar de serviços municipais, portanto, competência da Câmara. Parece-me que estamos a falar de algo suficientemente importante para o Governo também ter aqui alguma intervenção. Eu ouvi, por exemplo, a Ministra do Ambiente dizer que, eram dados da APA, que há 35% de perda de água no sistema de distribuição de água, o que é um número absolutamente extraordinário. Sim, mas comparamos com o quê? Nós não sabemos quanto é que havia há 5 anos. Mas é um número absolutamente extraordinário e dá vontade de perguntar: é? Então, e o que é que fizeram quanto a isso até agora? Fizeram a todos, mesma não? coisa, não piorou, é isso que justifica. A mesma coisa à Câmara. Sim. O problema já aconteceu em anos anteriores. Como é que se agravou este ponto? Exato. Qual é o problema? Falta água, de facto, não têm acesso à água suficiente, há um problema de distribuição. O que é que fizeram? O que isto parece mostrar é falta de planeamento, falta de capacidade de previsão, que é um problema. Lembrarem-se do problema quando chega ao verão. É assim, mas acho que também não podemos fazer crítica fácil e há aqui uma atenuante para o Estado. É que estamos a falar de uma região inóspita nos confins de Portugal e, portanto... Exato. No deserto da margem sul, como diria o ex-ministro. Sim, sim. Bom, obrigado aos três e a quem esteve desse lado. O Poder Público volta na próxima semana. Excepcionalmente, deixo o aviso, é na sexta-feira, porque vamos querer comentar o debate do Estado da Nação. Depois despedimos-nos por umas semanas e voltamos no arranque da sessão legislativa em setembro. Por hoje é até sexta. Até sexta. Até para a semana.